O Hector falou que vai demorar um pouco de chegar. Não, eu vi. Então, já comecei aqui a gravar. Lembrando, a previsão de término aqui é 10h40, acredito que no máximo. O modelo vocês já conhecem, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? E a ideia é que a gente se divirta aqui. Como eu falei anteriormente, essa aula 1 de 15, eu não sei se todas eu vou fazer nesse modelo ou eu vou gravar e disponibilizar na plataforma. Então, vai depender do que aconteça, de ter gente, de ter público, senão não adianta eu juntar aqui para falar para uma pessoa só, como a gente já fez. PNL, quanto mais interação, melhor desenvolvimento. Então, aqui a gente vai ser mais dinâmico. Então, já está gravando, deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Nós vamos falar um pouco sobre PNL, basicamente aplicado, né, à educação, mas é essencialmente PNL, tá? Não é outra coisa além de PNL que nós vamos trabalhar. Bom, para entender um pouco, né, qual é a definição de PNL? A gente tem basicamente aí essas siglazinhas, né? Programação neurolinguística. Então, o foco de estudo da PNL é a neurociência, estudo das funções cognitivas, de como o cérebro funciona. Como é que ele é programado? E aí nós temos exatamente essas três siglazinhas, né? A programação neuro, né? Referente ao cérebro, os sistemas cerebrais, e a linguística, a questão da linguagem, a ordenação de pensamento. E aí a PNL ela trabalha exatamente isso, né? Como é que a gente consegue programar o cérebro? Como é que o nosso cérebro é programado? Como é que a gente consegue desfazer algumas programações? Então, entendendo, né, a partir do entendimento dos sistemas e da colocação verbal, de como você, da linguagem, de como você conversa, de como você se comunica, você vai conseguindo readaptar, né, fazer as ressignificações e compreender melhor como é que o cérebro funciona, como é que a pessoa funciona. Bom, se eu consigo entender isso dentro da educação, né, o processo de aprendizado ele torna-se mais rápido, o processo de ensino torna-se mais rápido. Se eu entendo qual é o estímulo que faz com que ele queira aprender, qual a forma dele de chegar ao conhecimento. Então, a gente tem isso aí como ferramenta. A título de conceito histórico, né, a PNL foi criada por essas duas figuras, né, o Richard Blender e o John Grinder. Lembrando que o engraçado da história da PNL é que o Blender ele é cientista computacional, né? Não se fala muito disso, mas assim ele estudou ciência da computação, pesquisador dentro dessa área, e o Grinder é psicólogo, né, e linguista. Então, eles desenvolveram em cima das suas observações, né, e estudos esse conceito de PNL e que vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo e que digamos assim, o coaching que a gente trabalha hoje, ele chega primeiro no Brasil como PNL, né? E aí a partir daí ele foi tendo trabalhado, modificado, reajustado, acrescentando novas técnicas e ferramentas do Leader Training e ele chegou nesse modelo de coaching que a gente tem hoje, tá? Mas ele nasce essencialmente aqui junto com a PNL e algumas outras técnicas que disponíveis hoje e antigamente também. Bom, a PNL tem alguns pilares, tá? Algo que faz com que ele se sustente. Claro, durante as aulas subsequentes nós vamos trabalhar cada um desses, né, para que a gente possa entender como é que funciona, o que cada um e qual o nível de importância que cada um tem.
Então, você tem aí os pressupostos da PNL, né? Que é um conjunto de pressupostos, né, que ajudam a gente a compreender e facilitar o entendimento da mente e do outro também, das ações e reações a partir dos estímulos, né? Rapport, a conexão, a questão da flexibilidade comportamental, conhecimento sensorial, por onde que nós percebemos o mundo, tá? E os resultados que nós temos a partir do conjunto dos agregados em si, né? Quando se trabalha com os pressupostos, entende o rapport, flexibilidade, conhecimento sensorial, o que é a ação, o que é aquele estímulo provoca de reação e qual vai ser o resultado em cima daquilo. Então, ela trabalha em cima desses argumentos aí. Tá. E dentro dessa linha, uma das coisas que a gente precisa entender é assim, como o nosso cérebro funciona, tá? Como é que a gente consegue chegar nele? E para isso, a gente começa a entender o funcionamento do cérebro da seguinte forma. Eu tenho aí o conceito do cérebro triúnico, o cérebro trino, que é basicamente a nossa estrutura cerebral. E aí nós temos o primeiro cérebro, que é o cérebro primitivo, né? Ou reptiliano, que tem aí, assim, há uma discordância com relação a algumas literaturas, mas passa aí dos seus 200 milhões de anos, tá? A estrutura do cérebro primitivo. Temos aí o cérebro límbico, o sistema límbico, e o terceiro cérebro, que é o cérebro cortical. Você tem aqui, né, nessa imagem aqui em amarelo, né, o cérebro primitivo, aqui na figura central com mais ao meio aqui, você tem o sistema límbico e mais para cima você tem aí o sistema cortical, o nosso córtex cerebral. Você tem também o seguinte, o cérebro reptiliano também é chamado assim porque ele é encontrado muito nos répteis, né? Já nos mamíferos em geral, nós temos o sistema límbico, ou o cérebro límbico, que é o córtex, e o neocórtex, que é essa parte mais externa do nosso cérebro. Bom, e daí, Davi? Vamos entender um pouco mais, tá? O cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, é um cérebro instintivo, tá? Ele funciona através de instinto. As decisões dele são baseadas pura e exclusivamente no instinto. Ele sente e decide aquilo que vai fazer. Como ele é um dos cérebros mais antigos, né? Então ele acaba a depender do nosso estado. Se eu não, digamos assim, se eu não parar para pensar, eu reajo a partir desse cérebro, tá? Muitas reações de medo, de trava, de fobia, ela vem exatamente a partir do sistema límbico. Então, eu percebo uma situação, entendo que aquela situação me coloca em perigo, e aí eu travo, né? Ou eu corro, ou eu reajo, vai depender muito de como o meu sistema funciona, tá? Aí eu tenho aí o sistema límbico do córtex, né? Que ele é o cérebro, a parte do cérebro que sente, né? Percebe sentimentos e emoções, tá? E temos também o córtex, que é a parte racional, ou neocórtex, que é a parte mais racional do nosso cérebro. Lembrando, gente, que qualquer dúvida ou interação para mim é sempre bem-vindo, ok? Bom, o que mais, Davi? Vamos entender um pouco mais aqui, tá? Lembrando aqui, ó, a gente acabou de ver agora, né? Um cérebro primitivo, reptiliano, instintivo, né? Ele decide com base no seu instinto, né? O sistema límbico, ele é mais reativo a partir das emoções que ele percebe e sente, tá? E o cérebro cortical, né? O neocórtex, ele é aquele cérebro que planeja, cria, decide de forma mais assertiva. E aí, vamos entender o seguinte: o cérebro reptiliano, ele vem lá há mais de
200 milhões de anos atrás, e a essência dele é nossa sobrevivência, garantir a nossa sobrevivência como do indivíduo. Então, em um caso de um acidente de avião, por exemplo, aquela reação imediata, né? Se o seu sistema límbico estiver ativo no momento, é de pegar a máscara para você primeiro, para depois botar o outro, porque ele quer garantir a sua sobrevivência. Já o sistema límbico, o motivo dele assim é o que permite que nós indivíduos possamos conviver em sociedade, viver em grupo, tá? É o que permite que mamíferos e os animais possam viver em grupos. E aí você observa, se você for fazer uma análise de comportamentos cerebrais, você vai ver que os répteis eles são bastante individualistas, né? Já os mamíferos ele tem mais essa percepção de estar em grupo, de viver em grupo, de conviver em grupo, né? Exatamente por conta desse sistema límbico do córtex funcional dentro das espécies. Já o cérebro cortical, o córtex mesmo, tá? É um sistema mais criativo, é o que permite que a gente tenha a capacidade de planejar, né? De imaginar, criar. Então, se a gente for parar na escala evolutiva, eu sobrevivo, né? Eu vivo em comunidade, permito que façam com que as coisas aconteçam e a partir daí eu começo a evoluir, né? Eu começo a aprender, gostar de aprender, gostar de ensinar e fazer com que aquela comunidade possa evoluir, tá? E aqui eu tenho ao lado aqui, né, algumas formas para a gente entender assim, o cérebro reptiliano, né, o nosso irracional consciente, né, ele percebe muito através e recebe muita informação através de sons e do corpo, das reações corporais, tá? Já o neocórtex, né, ele observa mais através das palavras. Por isso que assim, o nosso sistema límbico, né, o nosso irracional consciente, que é quem decide de imediato. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de rapport, a gente vai trabalhar assim como coach, a gente já trabalhou isso algumas vezes. A gente começa a entender a importância do rapport. Porque o que acontece? Quem é que decide se você é um cara legal? Não é aquilo que eu estou falando, é o meu irracional inconsciente, né? É aquilo com o meu tom de voz, tá? É o que o meu corpo está dizendo e o que o meu sistema está aprendendo. Os sistemas principais, né? O sistema límbico e o sistema reptiliano, eles funcionam à base de lições aprendidas, não lições racionais. Ele não para processar. São lições experienciais. Tudo aquilo que ele viveu, ele sente e aprende. Então, se ele percebe que aquela situação, aquele padrão comportamental me coloca em risco, fere alguns dos meus valores, tem o risco de me machucar, eu fico em alerta. Então, é importante que nós tenhamos, né, isso em mente. Bom, só contei. A gente já falou um pouco sobre isso, né? O cérebro primitivo reptiliano, né? Existe aí há mais de 250 milhões de anos, né? A função primária dele, né? Autossustentação, autopreservação, né? Na origem dos povos primitivos, a defesa de território, né? Ele não trabalha com análise racional, tá? Ele simplesmente reage ao estímulo, né? De bater ou correr, tá? A depender de como o estado de alerta esteja, né? Aí já entraria umas outras coisas como se você é alfa, se você é beta, se é o estado atual, e aí ou você vai reagir, né, correndo, ou vai bater ou vai correr, né? Então você tem esses
esses valores aí a serem trabalhados. Bom, vamos entender um pouquinho, né? O que que você, se você parar nessa imagem agora, o que que você sente? É agradável? Essa imagem gera uma sensação agradável para você? Vem aqui, irmão, vem. Não. Por que que você acredita que isso acontece? Precisa de interação, tá? Peraí. Vamos lá, então, né? Todo mundo quietinho. Acho que todo mundo Todo mundo na quietinho. sala, David. Você coloca uma aranha aí na frente do nosso correu. Sim. No meu caso, Diga. eu não tenho medo da aranha, então eu olho para ela assim, eu acho tão bonitinho, mas não. Não é só assim, não é questão de você ter medo de aranha, mas é uma imagem agradável. Não é. E como eu disse, o nosso sistema ele identifica essa imagem como uma ameaça, tá? E aí ele nos coloca em um determinado estado de alerta. Certo. Vamos lá. Essa imagem, o que faz você pensar? Já dá uma sensação de que tem alguém morto, tem machucado, ferido, dá uma sensação estranha de perigo. Acabei passando aqui, mas essa imagem. Uma sensação de tristeza. Então, observe o seguinte: o cérebro reptiliano, ele nos traz, não vou dizer emoções, sensações a partir de lições aprendidas. A nossa vida, né? Eu aprendi que a aranha pode ser uma ameaça. E aí eu vou reagir com medo ou não. Eu aprendi que uma situação dessa, né, é uma situação de perigo, né, é um acidente. E aí existem pessoas que, ao ver isso, eles começam a imaginar e se colocar na situação. Nós conhecemos aí pessoas, né, que só em imaginar uma possível doença, ele já se vê com a doença e automaticamente vai na farmácia para comprar o remédio para se prevenir e já começa a tomar. Por que isso acontece? A gente vai entender o seguinte: o sistema de defesa dele, né, o seu cérebro reptiliano, a depender do que aconteceu, de como foi a programação dessa pessoa, né, isso aí desde o nascimento, a infância complementada, ele foi programado para isso. Né? Ao ver um alerta de doença, se imaginar, sentir, e a reação imediata é a compulsão em comprar o medicamento e tomar para se prevenir, para garantir a sua sobrevivência. Então, o sistema reptiliano ele tem essa função, né? Garantir a sobrevivência do indivíduo. Já o córtex, o sistema límbico, né, existente aí há pouco mais de 60 milhões de anos, ele trabalha com essa parte das emoções, né? Autopreservação da espécie no sentido também de amabilidade, sexo, né? Todo prazer e desprazer, né? As sensações de emoções, tá? Gosto ou não gosto. Então ele tem, é o que nos permite viver em sociedade.
E aí você tem pessoas que, por exemplo, eles passam por cirurgia e aí, neurologicamente falando, né? A gente ouve muito falar que a gente tem as amígdalas, que elas servem de ponte de conexão entre o, o neocórtex, né? E o sistema emocional e o córtex cerebral. E aí, quando ele precisa retirar isso, a pessoa fica tipo isenta de emoções. Quando isso acontece, ele se torna um indivíduo que, para ele, é difícil conviver em grupo, tá? Porque o que permite que nós possamos conviver em grupo é exatamente a emoção, né? O sentir, o gostar, o desgostar. As ações. Aí, voltando à nossa diversão, né? Qual é a percepção que você tem dessa imagem? Felicidade. Felicidade. E agora, José? Acho bem. Agora acho que bem. Você tem aí um grupo diverso, né, com várias emoções, vários sentimentos. Se você analisar um a um, você vai conseguir perceber diversas fisionomias, diversas emoções, e de cada um você vai sentir algo diferente, perceber algo diferente, né? O que permite que nós possamos trabalhar em grupo é exatamente esse sistema límbico, né? De querer estar junto, de querer estar próximo. É ele que está atuando. Então, se, né, eu como coach, eu como professor, eu como alguém que está conduzindo como palestrante, eu tenho que entender o seguinte: esses dois sistemas, o sistema límbico e o sistema reptiliano, são os mais antigos. Eles sendo mais antigos, eles são prioritários na tomada de decisão. Se eu trabalhar com eles antes de eu começar a fazer o que eu me proponho a fazer, né? A ensinar, a ser um coaching, a dar uma palestra, oferecer um treinamento, eu consigo agregar mais, até vender um produto. Então eu preciso primeiro entender o que essa pessoa precisa, o que ela está passando, e a partir daí eu começo a trabalhar essa percepção e essa pessoa. E aí nós entramos no córtex, propriamente dito, né? Em evolução aí há pouco mais de 1 milhão de anos, né? Há literaturas que dizem que ele está aí aproximadamente no nível que a gente está hoje, tem seus 200 mil anos, então ele é o recém-nascido, né? Assim dizer. Então, aí você consegue entender também o maior, que ela vem dos outros sistemas. Eles são sistemas mais antigos. Esse sistema novo, né, o neocórtex, ele ainda está em desenvolvimento. E ele é novo, muito novo com relação aos outros sistemas. Então, ele é um sistema mais complexo e que vai permitir que a gente possa deduzir, criar, imaginar, planejar. O que nos torna mais humanos é exatamente essa capacidade de criar, imaginar e planejar. Você conhece alguma outra espécie que consiga planejar? Planejar o dia de amanhã, planejar o ano que vem. Você tem você sabe como está aqui hoje, né? Você consegue criar as conexões necessárias para imaginar o que poderá acontecer daqui a um ano. E aí, com base nisso, você cria as estratégias para que você possa chegar lá. Então, o que permite isso é exatamente esse neocórtex que está aí há pouco mais, né, de 200 mil anos, 1 milhão de anos aí em evolução, se desenvolvendo. E como eu disse, né,
é o que nos habilita a pensar, tá? É o que nos permite imaginar, nos permite criar, tá? Nos ajuda também a aprender. A nossa capacidade de aprendizado, de relação cognitiva, ele vem a partir também do neocórtex, tá? Então, toda a nossa memória, ela tá no neocórtex. Muitas das concepções, cada área dele, ele tem uma função específica. E aí, nós podemos aprender. E aí, você tem o seguinte, nós vimos que eu sobrevivo, né? Vivo em comunidade, né? E começo a aprender a viver em comunidade. E aí, num terceiro momento, eu preciso evoluir essa minha comunidade. Mas para que eu possa evoluir, eu preciso aprender. Eu preciso gostar de aprender. Eu preciso começar a ensinar. E a parte do cérebro que permite que isso aconteça é exatamente o neocórtex, tá? Então, é o que nos habilita a pensar, é o que nos habilita a planejar, é o que nos habilita a ir longe, imaginar e criar. Gente, dúvida até aqui? Não, por enquanto só entendendo, quando você vai entendendo um pouco do raciocínio. Mas aí, nesse momento, quando a gente processa desde a gestação, quando você falou a pessoa que está doente vai logo para o remédio, vê que é tudo uma coisa, é um pensamento cultural, né? Tem gente que é poder, Bom, negócio do. não, A pessoa que é louca por remédio. peraí, embolou aqui que eu não entendi muito agora não. Barulhão. Felipe, Alonso. Oi. Fala, Alonso. Eu não entendi a última parte. Não, que eu estava falando ali, eu estava até uma dúvida, aí eu estava vendo ali, eu consegui nessa primeira parte, como você falou, aquela do remédio, que a pessoa desde cedo é acostumada a tomar um remédio, a gente vê que também que o nosso pensamento ele é um cultural, é hereditário, né? Vai de família, vai desde pai, mãe, se pegar aquele que é remédio para tudo, a nossa mente então Ei, vai crescer já uma mente viciada. não é uma questão de programação. Como é que ela foi programada? Todas as mensagens que nós recebemos durante a infância, né? E aí, lembrando, é, o sistema reptiliano, né, ele entende sobrevivência. Então, se num momento de crise, de ansiedade, a pessoa tem um problema. Eu sou uma criança, então eu vejo minha mãe se desesperar e vejo que para melhorar o desespero dela, ela pega um remédio. E aí toma aquele remédio e aí a partir daquele momento ela acalma. Então aquilo é uma experiência para mim, uma vivência que eu experienciei. Se eu vi isso apenas uma vez e depois houve outros que não foi desse jeito, aquilo é uma experiência mínima e as outras vão suplantar. Mas se aquela experiência é constante e repetitiva, né, aquilo entra para mim como aprendizado e aí o meu cérebro entende que no momento que há uma suspeita de alguma doença, algum agravo, eu preciso me medicar antes que eu fique doente. E aí, por mais que os jornais, por mais que o médico, né, diga a ele que não é para fazer, eu tenho um sistema interno que foi trabalhado durante anos, que naquele momento se sente ameaçado. E aí, com base naquela ameaça, a minha reação é me medicar. Mas isso não é só com medicamento, isso são com diversos padrões comportamentais repetitivos, né? Então,
como a gente já falou em alguns momentos atrás, às vezes a criança, ela quer atenção, e aí ela aprende que para chamar a atenção ela precisa fazer uma malcriação. Então, a gente brinca assim, o medo, né, também. Então, tem vários aspectos que vai sendo trabalhado. Não é uma questão cultural, é uma questão de programação mesmo. Tá? E aí, para a gente lembrar um pouquinho, ó, o nosso cérebro primitivo, né, uma coisa que eu acabei não falando para você, é o seguinte: além dessa parte de sobrevivência, né, o cérebro reptiliano, é ele quem controla basicamente quase todas as nossas funções. Ele controla o coração, ele é piloto automático. Então, respiração, fome, sede, frequência cardíaca, né, batimento do coração, pulmão, controle hormonal, que tipo de hormônio você precisa, controle de temperatura, é ele quem cuida de tudo isso. Né? Se fosse só isso, era beleza. Né? Se ele fizesse só isso, estava tudo ótimo. Mas não. A gente entende também que ele interfere nessas questões de sobrevivência. Né? E aí é onde está o nosso pseudo problema, que a gente precisa às vezes trabalhar com o nosso coach, com os nossos alunos, para que eles possam se desenvolver. O córtex, né, ou o sistema límbico, ele ele começa a entender a parte de amor materno, vínculo social, né, tudo relacionado à emoção, ciúme, medo, raiva. Então, essas emoções que a gente sente, elas estão presentes, né, a partir desse sistema límbico. É ele quem processa essas informações. Por isso que é ele que permite que nós fiquemos em sociedade. E como vivamos em sociedade, aí entra aquela figurinha da amígdala, que é quem faz a conexão, né, do nosso cérebro racional, do cérebro com o sistema emocional. Então, quando a gente tira ele, aí trava um pouquinho, né? As pessoas não conseguem conviver em sociedade. Já o neocórtex, do nosso sistema racional, né, ele é responsável pelo processamento de informações, capacidade de escolher, tomada de decisão, solução de problemas. E aí tem o seguinte, pense assim, ó, aconteceu um incidente agora, tá? Você vai ter aproximadamente de 12 a 4 milissegundos para o seu corpo reagir. É muito rápido. Então, em um momento de estresse, tensão, uma das melhores coisas a fazer é a gente parar, assim, metaforicamente, é parar e contar até 10. Né? Por que isso, Davi? Na hora que eu paro e respiro, eu simplesmente procuro perceber se aquela minha reação, ela é automática, né, com base nos meus instintos, ou é uma emoção, ou é uma reação racional. Se eu preciso fazer aquilo mesmo. Então, uma pessoa que tem aquela reação de se automedicar, né, de forma no piloto automático, ela é uma reação instintiva. Ela não é uma reação racional. Então, quantos de nós, né, reage emocionalmente durante o dia? Quantas vezes isso acontece? Então, um professor que treme, né, ou se sente ali na frente da sala de aula, não tem segurança, o que está acontecendo? Ele tem experiências cognitivas que, para ele ficar em frente a público, não é legal, deixa ele desconfortável. O que a gente precisa fazer? Entender qual é a origem dessas emoções, né, daquela percepção, qual é a ameaça que ele está percebendo, e aí a gente começa a trabalhar isso, tá? Para que ele consiga
se desvencilhar dessa insegurança e ter mais segurança ali na frente, né? E isso em diversas áreas. Dúvidas até aqui? Não. Não, por enquanto não. Beleza. E aí nós vamos entender também, né, a dualidade na nossa mente, né? Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, lógico, matemático, questionador, programador, direcionador. Então, toda programação acontece em nosso consciente. E o nosso consciente programa o nosso inconsciente. A partir dos estímulos que percebemos pelo consciente, ele vai gerar os metaprogramas, os microprogramas que vai condicionar o nosso cérebro a reagir a determinado estímulo. Tá? Então, por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente ele é mais intuitivo, tá? Criativo no sentido da imaginação, né? Não questionador, programável ou programado, né? Ele é executador, ele é aquele que faz e ele trabalha a partir de símbolos. Cada ação, cada cena é como ele tem toda uma simbologia envolvida, né? Ele consegue perceber. E aí cabe a nós exatamente começar a compreender esse funcionamento para trabalhar isso de forma mais assertiva, né? Entender essa dualidade do cérebro vai permitir que a gente possa trabalhar melhor nossos coaches, trabalhar melhor nossos alunos. Então, em resumo, né, nossa mente ela é consciente e inconsciente. O que permite que eu crie uma conexão com a pessoa que está à minha frente? A partir dos meus estímulos, o seu consciente ele vai perceber o que está acontecendo, interpretar e aí decidir, com base nas suas experiências, nas suas vivências, né, ele vai identificar se ali, decidir se ali existe uma conexão ou não. E se o seu consciente estiver ativo, ele vai fazer todo o processamento e ver se aquilo é legal para ele. Então, é bem por aí. E aí tem alguns itens, né, algumas coisas legais que a gente começa a imaginar, né? A gente ouve muito isso, né? O tal do cuidado com o não, né? O que acontece? Não é que, a gente fala muito, não é que o não é registrado. Ele não registra a negação quando é uma negativa simples. Tá? Tipo, não quero, não posso, você não pode. Nós vemos, né? Quando é uma negativa simples, o cérebro não entende esse não. Para que ele possa compreender o não, é preciso que esse não, essa negação esteja acompanhada de uma imagem ou de um som, de algo que complemente, né, aquela negação. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Se a gente brincar, né? Não pense em maçã. Pense em melancia. Né? E aí você tem que entender o seguinte. Quando a gente quer fazer como eu disse, a PNL é programação neurolinguística. A gente vai utilizar da linguística para modificar os programas, tá? Então, se eu quero que um padrão de pensamento, uma reação aconteça, eu tenho que mudar a forma como essa mensagem, esse estímulo é enviado. Então, se eu sei que o cérebro da pessoa que está ali na frente, ele não entende ou não de uma forma simples, então eu não vou dizer, não pense nisso, eu vou dizer, pense naquilo que eu quero. O que eu quero que ele pense? Né?
Então, eu ia usar um artifício aqui, mas assim, quando a gente fala de hipnose, que tem a ver um pouco também com a PNL, né? Você tem aí, quando eu quero fazer com que uma pessoa entre em transe, eu não digo a ela não pense em nada. Não tem como o cérebro não pensar em nada. Ele vai estar sempre pensando em alguma coisa. Eu mudo a conexão. Eu vou pedir que ele se concentre em uma coisa que é simples. Então, um ponto na parede, uma marca na tela, um dedo, a ponta do dedo, algo que é simples. Que para o universo de tudo que está ali é nada. É tão simples que chega a ser nada. Eu foco ele. Então, eu digo exatamente o que eu quero, para que a mensagem vá de forma correta. Então, e aí, quando a gente vai trabalhar com um aluno, né, quando vai trabalhar com coach, né, não diga não quero engordar. Porque a pessoa ela faz isso. Né? A pessoa que está passando, que as pessoas obesas, que são obesas, cara, eu não quero engordar. Então, o que ele está dizendo para o cérebro é que ele quer engordar. Só que ele não sabe disso. E como eu digo, né, a responsabilidade está com quem detém o conhecimento. Se a gente detém o conhecimento, a gente tem a responsabilidade de transmitir, de apoiar e de ajudar. Então, mesma coisa, né? Não entre em pânico, fique calmo. Se eu estou numa situação e, cara, não se estresse. A resposta é outra. A resposta do cérebro é outra. Eu só pioro a situação, tá? Então, eu vou condicionando, tá, a partir da linguagem. Outra coisa importante, tá? O mais, ele pode ser um suavizador ou uma negação. Né? Esses atenuantes linguísticos, eles nos ajudam a trabalhar melhor a informação. E aí vai o cuidado com o mais. Né? No caso de um feedback, cara, você é um profissional da zorra, velho, você é isso, isso e isso, mas você errou ao fazer isso, 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 isso. Cara, o cérebro não vai entender tudo que você disse anteriormente. Na hora que você botou o mais ali, você negou tudo que você disse antes, ele só vai entender o que vem depois. Mas tudo tem a ver da forma como você conduz esse mais. Né? Conduz linguisticamente a palavra. Como tem a colocação aí na frase, né? Cara, João tomou a medicação corretamente, mas esqueceu de fazer a dieta. Tá? Então, o que ele esqueceu de fazer foi a dieta, mas ele tomou. Esse tá ele entra com o mau uso, né? Se eu quisesse... Vocês estão em silêncio demais, gente. Eu fico aqui... Então... Mas fica um monólogo aqui. Então, eu sei que é concentração. Eu entendo. Mas lembre que eu sou comunicador, tá? Tá certo. Ficar sozinho é chato, né? Então, para fazer um bom uso do mais, né? Cara, João esqueceu de fazer a dieta, mas tomou a medicação corretamente. Quer dizer, ele pode até ter esquecido de fazer a dieta, mas a medicação ele tomou. Então, eu vou... Oi? Oi? Trazer a coisa boa para o mais. A gente costuma trazer a coisa ruim para o mais. A gente costuma trazer o negativo, fazer essa inversão de valores. Tá? Isso é o que eu ajudo, é usar de forma mais assertiva, né? Esses atenuantes linguísticos, suavizadores. Tá? Isso nos ajuda. Tá? E aí a gente tem algumas outras palavrinhas que facilitam, né, a nossa comunicação. Assim, e como coach, a gente aprende o uso, muita gente não entende o que é que está acontecendo. Né? Vamos lá, vamos à diversão. Né? A questão do ainda,
o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ó, quando eu digo, cara, eu não consigo fazer isso, eu tô afirmando para mim que eu não tenho capacidade de fazer. Quando eu utilizo o ainda, né, eu ainda não consigo, eu tô criando um pré-condicionamento até em mim mesmo, onde eu estou dizendo que neste momento eu não consigo, mas mais para frente eu conseguirei. O ainda tem essa conotação, e é isso que a gente está dizendo para o cérebro. Então, quando a gente trabalha com um aluno, quando a gente trabalha com coach, a utilização do, cara, você ainda não está conseguindo, mas caso você se esforce um pouco mais, caso você estude um pouco mais, você verá que vai conseguir. Então eu mudo completamente a conotação da mensagem, né? E além do mais, eu estimulo ele a correr atrás, né? Que é o que é interessante, é o que importa para a gente, né? Como coach, como professor, como instrutor, né? A mesma coisa aqui, ó, o se por quando, né? Cara, não, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo. Então, eu crio uma condicional negativa. Toda vez que eu coloco o se na frente, eu estou dizendo, cara, eu só vou fazer se isso acontecer. Se isso não acontecer, eu não vou. Então, eu já me coloco numa posição de não acontecer, não fazer. Inconscientemente, é uma condicional negativa. Tá? Quando eu coloco o quando, estou dizendo assim, eu já estou mudando toda a conotação. Quando eu, como está aqui, ó, quando eu sarar, irei viajar. Eu já estou dizendo para mim mesmo que eu vou melhorar, que eu vou ficar bom. E aí, quando isso acontecer, eu viajo. Quando eu conseguir, acumular capital, eu vou fazer uma viagem para a Europa. O que eu estou dizendo para mim? Que eu vou fazer uma viagem para a Europa. E aí, só que para que isso aconteça, eu vou precisar acumular capital, mas eu já estou eu já consigo imaginar a situação. É diferente do se, né? Cara, se eu conseguir tipo, se eu até na hora de você falar, se eu conseguir juntar dinheiro, eu vou. Se eu coloco quando, cara, não, assim que eu conseguir, quando eu conseguir juntar dinheiro, eu vou. A forma de expressar, a forma de falar, só com a mudança do se e do quando, você já pode perceber, né? E aí, numa brincadeira assim, fale para você mesmo, pare aí agora, 1 minuto e fale para você e sinta a diferença, né? De uma mesma frase, uma com se e outra com quando. Vai fazer? Tudo. Fez aí? Não, mas Eu fiz. Qual foi a percepção? Cara, aquilo que você falou, você fica numa ambiente de negatividade. Você fotógrafo ou coach? Os dois. Eu ganho dinheiro. Assim, se eu tiver dinheiro, eu viajo. Agora, quando eu tiver dinheiro, é uma viagem programada. Coisa assim, essa palavra assim pequena, acho que ela modifica toda a forma de pensar. É a sua percepção. E você, Márcia? Como foi, Messia? Eu costumo trabalhar essa expressão quando com a minha coach, sabe o que eu disse? Digo, vamos dizer quando e não dizer se eu conseguir. Quando eu conseguir. E aí o meu foi assim, eu tô fazendo dieta, né? Quando eu emagrecer, eu vou comprar uma roupa nova. Não, quando eu emagrecer, eu vou comprar uma roupa nova. É como sobre, isso não presta. É a coisa que eu tô fazendo já, usando bastante o quando. Mas você conseguiu perceber a diferença na conotação? Sim. Até se você parar para analisar, até o seu sistema interno e externo, né, as suas reações,
elas são diferentes, com o se e com o quando. É porque quando você usa o quando, te dá um empoderamento. E o se, na verdade, cria uma dúvida. Exatamente. O se não é uma dúvida. Mas dá a impressão É uma pro cérebro que é uma condicional dúvida. negativa. Tipo assim, pô, se... então, geralmente vai mais pro não, mas cria aquele dúvida. Se... Aí se não, você realmente nunca pensa no se sim, mas o se não. Quando você fala quando, você já está condicionando realmente ao tempo. Você está falando, eu vou conseguir. Não sei quanto tempo, mas eu vou conseguir. E aí você tem o outro, que a gente tem aqui, né, que é o condicional, né, para eu gostaria de, né, eu faria, eu ia, esses ia, cara, eu quero, eu vou, eu faço, né? Você muda essa condicional para o presente. Eu escolho. Essa conotação também é muito difícil, tem um poder muito grande. E voltando, lembrando, nós somos programáveis. O que é que nós falamos próximo da nossa família? O que é que você falou a vida inteira até hoje? Como é que eles receberam essas mensagens? Qual foi a programação que você passou para eles? Você gostaria? Que você iria? O se? Então, assim como é conosco, é também com os pais dos nossos alunos, com os nossos coaches, né? Eles também foram programados dentro de um modelo na vida dele. E aí, uma vez que a gente entende isso, como eu disse, a responsabilidade está quem detém o conhecimento. Uma vez que a gente entende como é que isso funciona, né, eu mudo o sentido. E aí eu começo a criar novos hábitos, né, a criar uma nova forma de falar comigo e com o outro. E aí todo o sistema muda. Né? Aí nós temos aí, para continuar a brincadeira, né, eu vou conseguir. Não, eu estou conseguindo. Qual é a diferença? Qual a diferença? Você já está afirmando que você está conseguindo alguma coisa, que você está avançando. Você está dando uma positividade ao seu cérebro. Exatamente. Porque quando a gente brinca assim, né? Quando você fala planejamento, você pensa planejamento anual e cria métricas mensais, eu consigo acompanhar o progresso, a evolução. Mas se eu faço uma programação, tipo, para daqui a 5 anos, e só vou fazer uma reavaliação daqui a 2, durante todo esse período, eu não consigo ver o meu crescimento. Eu fico voando. Aqui é como se fosse mais ou menos isso. Tá? Quando eu digo eu vou conseguir, fica no subjetivo. Quando eu estou conseguindo, está acontecendo agora. A pequenos passos, a passos curtos, mas eu estou conseguindo. Né? Aí entra, eu serei feliz. Gente, o que é felicidade? Felicidade é momento. E a sucessão de momentos felizes é o que chamamos de felicidade. Então, eu preciso estar feliz. Ser feliz agora. Estar feliz agora. Então, ao invés de dizer que eu serei, eu tenho que valorizar o meu momento, o que está acontecendo comigo agora. Tá vivo? Aqui eu tô aqui, dá um esperteleco, rapaz. Agora aqui é muito fogo. Deixa eu poder ligar o fone aqui. Ai, foi fogo de felicidade, tá vendo? Muita explosão. Não explodiu pacas. Então, essas pequenas mudanças no nosso dia a dia, tá, é o que vai começar a permitir que os nossos sistemas comecem a mudar. Tá?
Então, as mensagens que recebemos, as mensagens que nossos coaches receberam, as mensagens que nossos alunos receberam, elas foram baseadas, né, nesses condicionais negativos, né, nesses modelos de programação negativos e que impedem ele de seguir adiante. Fez ele chegar até onde está, fez nós chegarmos até onde estamos, mas daí para frente, talvez não seja ele que vai nos fazer dar um pulo para frente, dar um pulo, um salto adiante, como diz assim, um salto quântico, né? Então é importante que entendamos isso e possamos usar conosco e com nossos coaches, com nossos alunos, de forma mais prática, mais assertiva. Oi. Essa questão do salto quântico, vou fazer uma piadinha, mas é que o pessoal diz assim, salto quântico, se o pessoal soubesse o que é, não falaria que o salto quântico é o menor salto que se pode dar, né? Só que você tem o seguinte, o salto quântico é o menor, e qual é o número de possibilidades? Infinitas. Entendeu? Uhum. É um negócio muito interessante, né? Essa parte do quântico é muito interessante, que é mesmo que você sempre acha que é uma coisa... eu sempre achei esse quântico, esse aquele negócio sensacional demais. E quando o quântico em si é o menor de todos, mas aquele negócio são possibilidades infinitas. Exatamente. A conotação do quântico é que todo mundo pensa naquele gigantesco, né? Não, é o número infinito de possibilidades que você tem. Exatamente isso. A gente não tem é, uma coisa não gigantesca que não é. Mas ele é uma coisa que tem infinitas possibilidades. Aí, tá vendo? Como eu falei hoje, foi algo suave, tranquilo, né? E completamente dentro do nosso prazo, dentro do nosso horário. Já acabou? Viu o que eu falei? Então repete tudo aí, que ela foi muito boa. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Tá. Você falou 10h40, eu me baseei pelo horário de Salvador, pô, então tem 1 hora ainda. Não, porque eu coloquei 21h30, horário de Brasília. Mas aqui a gente mora aqui, a gente vai se passando. A gente pensa que ia ser 11h40 para ir, mas tá tudo bem. Pô, foi rápido. Ô, Davi. Mas é rápido aí. Volta só para mim aquele slide da mentalização da frase quando e sei. Peraí. É que o Davi, quando a gente fala assim, vai ser uma coisa de 1 hora, a gente pensa em 2, 3 horas. Gente. A gente não tá acostumado com esse Davi pontual, cara. Velho, a culpa não é minha. É o penúltimo. Não, com certeza, a gente gosta, cara. Fica tranquilo. Mas é aquele negócio, como eu falei para vocês. Gente, enquanto a gente tiver interação, é melhor. Você tem que me dizer onde é, viu? É o penúltimo que você está falando das frases quando e se, foi o penúltimo. Ah, tá. Para gravar e mentalizar todo dia. Até aqui, na hora de dormir, na hora que a gente medita. Esse? Não, o penúltimo que tem a frase quando eu sei. Esses são os exemplos. É o penúltimo que eu sei. É que tem quando e se. Acho que é mais um, eu acho. Esse aí. Esse aí. Tem esse e o outro. Eu gostei mais do outro. O outro... Eu tô te dando trabalho, para vai. Esse é o outro, que é do menino, esse mesmo. Esse, o verbo no tempo presente. Vamos dar uma mentalizada. Vou dar um print aqui nesse desenho. Eu já printei tudo. Pô, depois tu me passa esses slides pra gente, filho. Esse não pode. Que é isso? Já começou, tá estragando. Queria mentalizar aqui, pronto. Vamos pro PNL. Pode sim, tio. Pode sim. O não é uma boa palavra. Pode. A gente não absorve não. Pode. Claro que sim. Vamos mentalizar o quando. Quando ele ficar de bom humor, ele manda pra gente. Se estiver, vai mandar. Não. Se já acabou, não. Eu sei. Quando... Assim que acabar esta aula, ele estará postando isso. Posso parar o compartilhamento? Pode. Mas mande o documento. Eu posso até depois mandar a versão resumida. Ótimo, já ajuda. A versão simples, não a versão atualizada. E qual a diferença, assim? Desculpa a pergunta.
É a versão anterior, ele tem esse mesmo, essa aula 1 tem 18 slides. E essa versão... mas já é alguma coisa. David. Oi. Davi? Tira ponto. A gente começou a dar o primeiro passo do PNL, que mostrou mentalizações de frase, o estado de felicidade, os exemplos também, se eu sou gordo, quero ser magro. Aí acontece um problema de quanto a gente já conversou, não vou ficar aprofundando, que cada caso é um caso. E porque existem os bloqueios na mente das pessoas? Vamos lá. Por que esses bloqueios acontecem? Nós vamos entender primeiro qual é a causa raiz. O que acontece com esse bloqueio? Se for um bloqueio emocional, tipo, cara, a pessoa tem medo de falar em público. Tá? Eu vou ter que primeiro fazer uma análise, entender com aquela pessoa qual é o histórico dele. Ele com relação à sua infância, né? O que é que aconteceu no colégio? O que é que aconteceu em momentos em que ele precisou estar em público e a situação se foi constrangedora, desconfortável, o que aconteceu? E quais foram as mensagens que ele recebeu naquele momento? Com alguns testes, que a gente, tipo um egograma, por exemplo, tá? Ou alguns outros testes, ou até com a própria hipnose, você consegue extrair algumas informações, né? Tipo, volte a um momento em que você teve que falar em público. Aí ele volta a um momento. O que aconteceu nesse momento? Né? O que você lembra? Eu posso fazer isso em estar acordado, né? Começar a fazer alguns questionamentos a respeito. O que você sentiu? Né? Foi confortável? Foi desconfortável? Por que foi desconfortável? Aí eu vou pegando quais são os gatilhos emocionais. E aí depois eu trabalho esses gatilhos emocionais. Então, eu tenho que entender o que é que o indivíduo tem, o que é que ele sente e o que é que causa isso. Assim, qual é a causa raiz para eu poder trabalhar. Então, não existe um fator. Podem existir diversos fatores. Então, digamos assim, Davi, né? Hoje eu acho que fico tranquilo em frente de público. Se botar 300 pessoas na minha frente, 1.000 pessoas, hoje é indiferente. Em 98, né, eu ainda tremia na base. Eu chegava em sala de aula, eu já dava aula, né, e para eu diminuir a minha ansiedade e meu estresse, eu ficava contando piada na sala por uns 5 minutos. Só depois é que eu me sentia confortável com a turma para poder dar aula normalmente. Então, tudo aquilo era gerado, né, por medos meus. Porque em algum momento, né, eu tive ali na frente e eu fui alvo de piadinha. E aquilo me deixou constrangido e eu não gostei. E eu não queria passar por aquela situação, mas até então eu não percebia que aquilo acontecia daquele jeito. Então, é de indivíduo para indivíduo. É de pessoa para pessoa. A gente precisa entender qual é a causa raiz. Entendi. Então, isso também vai desde um bloqueio pelo um trauma e aquilo enraiza no subconsciente da pessoa. Ou, por exemplo, uma família superprotetora, né? Então, você vai ter uma criança onde papai e mamãe estão sempre... Não, deixa que eu faço. Não, você ainda é pequeno. Deixa que eu faço porque você pode se machucar. Então, o que vai acontecer nesse cenário aí? A criança ela não se sente capaz de fazer, porque tem sempre alguém fazendo por ela. E aí, quando ela é colocada, né, numa situação de estresse, o que é essa situação de estresse? É algo completamente diferente do seu cotidiano. Ele não passou por experiências anteriores onde ele conseguiu superar aquela adversidade. Aquele é um momento que para ele é difícil. E aí ele trava. Então, o conceito, o contexto de superprotecionismo, né, ou de proteção,
ele acaba impedindo o indivíduo, a criança, né, a se desenvolver, e quando adulto, a reação é de medo, insegurança, né, algumas vezes ansiedade, e aí você consegue entender o que está acontecendo. Varia de indivíduo para indivíduo. O que mais? Ok, já nessa parte. Então a gente não pode deixar ter o bloqueio e só botar o quando e o se hoje já joga na lixeira. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando eu te encontrar amanhã, eu te dou um abraço. Legal. Quando eu for à Bahia, eu te dou um abraço. E aproveita e pega umas apostilas e cópia contigo. Foi uma boa frase essa, Davi? Foi uma boa frase essa. Lembrando, gente, que assim, esse é a aula 1 de 15, tá? Então a gente tem mais algumas aí. E como eu disse, daqui para lá, se tiver público, né? Se tiver pessoas e vocês interagirem, eu agradeço a interação, né? A gente vai continuar fazendo por aqui, ou então eu vou gravar. E aí eu vou gravar e colocar lá gravado. Davi, então você tem... Oi. Nesses novos slides que você vai colocar, vai aparecer técnicas e exercícios? Cara, técnica e exercício a gente vai trabalhar, por isso que eu disse, você tem essas interações. Então, isso que a gente viu agora, né? Esses atenuantes linguísticos, essas frases, são frases que a gente usa durante a conversa. Como a gente entendeu lá os sistemas, né? O sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, o que a gente entendeu? Que para que eu crie uma conexão, eu tenho que falar com a pessoa, com o interlocutor, né, o que é importante para ele. Então eu tenho que trabalhar primeiro, né, a sobrevivência dele, o que é importante para ele a nível de sobrevivência e a nível de relacionamento. Só depois ele vai pensar, planejar se é legal, se não é. Mas se eu trabalhei essa base essencial, a minha conexão é mais forte. Então, a aplicação de a PNL é muito mais a conversação e mudança de padrões do que ferramenta em si, do que ferramental. Dúvidas? Não. Não, hoje foi tranquilo. Hoje foi tranquilo esse primeira etapa, a gente trabalha mais esse processo do que você explicou. Agora, daqui para frente... É tudo assim. Primeiro vem um brinquedo, depois vem a surra. Vou resumir, das apresentações todas, a maior é essa, e uma outra com acho que tem 34 ou 38 slides. Vocês são muito grande, cansa vocês. As demais tem 16, 18, 20, 22. Então é bem simples. Como eu disse, o que diferencia aqui é a interação. Se eu ficar só falando, vocês não tiverem dúvida, vai ser rapidinho. Não, dúvida a gente sempre tem, porque é novidade, mas acho que esse primeiro momento hoje a gente quis mais ouvir, saber como é que funciona o processo, porque é chato só falar e não ter o retorno do público. Eu sei como é que é chato isso também. Hoje assim, eu entrei mesmo para conhecer e anotar aquilo que eu queria saber, e a gente vai fazendo sempre a interação. A pergunta, né? Você se imagina usando isso em sala de aula? Você se imagina usando isso de forma mais assertiva com o seu coach? Se você ainda não utiliza, ou agora com mais propriedade? A gente já consegue. Falar que já é 50%, 100% é mentira, mas eu acho que já de uma escala de 0 a 10, 5% ali, acho que a gente já consegue dar uma evoluída. Agora mesmo eu tenho uma menina em sala de aula que ela tem dislexia, mas só que eu ensino ela tudo direitinho. Eu tenho uma paciência que as próprias colegas dela não têm. Então eu mesmo me assumi esse compromisso de melhorar ela.
muitas vezes a dislexia ela não é dislexia em si, ela pode não gostar ou não sentir confortável, e aí você precisa, se você conseguir criar essa conexão de ser legal, ela presta atenção porque para ela é legal. Mas assim, eu vejo que ela tem até um esforço dele. Mas só que acho que ela fica mais com... O problema dela é mais ela se soltar, porque às vezes as meninas em sala de aula, que às vezes perde a paciência, que até o processo dela digitar uma planilha Excel é um processo mais lento. E as meninas não querem saber a paciência. É o tempo. Positivo. O tempo do outro. O tempo do outro. No mais, né? Por que valeu a pena a nossa diversão hoje? Porque a gente está aprendendo a cada dia nova coisa. O pai está estudando. No mais é que a gente vai aprendendo cada coisa no dia a dia para a gente enriquecer até seja aplicado em uma sala de aula, em uma palestra, até futuras sessões de hipnose para quem quer ir para esse campo. Você já está convidado, viu, Felipe? Para quê? Eu vou montar uma turma fechada aqui. Ótimo, vamos lá. Só para amigos. Você vai também estar lançando um curso de coaching online, 100% online, né, Davi? Ele vai... É porque assim, vamos resumir. Eu vou refazer o lançamento. Essa formação, o coaching educacional, ele vai continuar existindo, né? Só que essa responsabilidade de estar aqui sempre, eu gosto. É como se fosse um bônus. Mas tudo vai estar lá. Toda a formação, tudo vai estar lá. Se ele quiser, ele vai poder participar aqui. Então, vai ser optativo, né? Essa opção de tirar dúvidas. Tanto que vocês terem ideia, essa parte da PNL já tem aula gravada. Essa aula mesmo é uma aula que já está gravada. Enquanto a gente brincou aqui até agora, deu acho que 28 minutos. Essa primeira parte todinha. Então, tá tudo pronto. Em breve, assim que concluir, ele vai estar tudo lá disponível. E vamos à diversão, né? Lembrando, gente, são 14, 15 ao todo, né? E para que ela tenha a sequência, vocês precisam estar aqui e querer estar aqui, porque senão fica sem graça. É preferível gravar e colocar lá. No mais, o que eu posso fazer para a semana que vem ser melhor? Chegar no horário. Eu, né, no caso. É que eu estava esperando meu filho ter recuperação em um monte de matéria e tem aula de domingo. A professora particular dele se dispõe lá a dar umas aulas no domingo, a gente tem que aproveitar tudo. Sim. Eu fiquei esperando por ele. Mãe turista, né? Mãe turista. É isso mesmo. Pronto, gente. Semana que vem tem mais. Esse material online que você vai trabalhar, você vai comentar mais um pouco com a gente, né? Peraí, volta a fita. Eu vi uma publicação sua de um curso online de formação em coaching. Na verdade, eu quero fuçar seu curso. Bisbilhotar. Não, você já continua tendo acesso a tudo. Ah, tá, ótimo. Você continua tendo acesso a tudo. Oi? A gente vai poder fuçar? Você já tem acesso. Então a gente pode fuçar, né? Eu só estou mudando a estrutura final. Mas é a mesma coisa, só que assim, você tem esse acompanhamento. Né? Não nos abandone não, que esse acompanhamento é muito bom, nos dá uma energia nova. Mas não depende de mim. Não, a gente vai continuar por aí. Vocês não me dizem que... Pronto, então a gente continua. Ótimo. No mais, se divirtam. Tenham uma excelente semana. Tá? Ok, para você também. Semana que vem,
aula 2, módulo, não vou dizer nem módulo 2, é aula 2 mesmo. A gente continua com PNL até o nosso próximo encontro. Próximo domingo, Obrigado, né? David. Próximo domingo, mesmo horário. Então, boa Enquanto tiver semana horário de verão, para todos. Esse horário de verão enlouquece os nordestinos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Né, Felipe? Eu também não gosto. Positivo. Não gosto que nos atrapalha. Mas nós aqui eu falei Minha hoje. mente não está programada, viu? Faça um PNL aí para esse horário de verão, porque a gente pode fazer um momento. Ele falou hoje que até 10h40 eu esqueci. Eu falei, pô, a gente vai ter 2 horas de mentoria hoje. pois é. Essa vai ser a única que eu vou estar mandando. Eu vou colocar ela no YouTube, tá? Daqui a pouco. E vou disponibilizar no grupo, mas vai ser a única. Tá? Fechado. Porque aí, se a galera quiser continuar assistindo, ele já está pré-convidado. Se não, deixa tudo como está. Ok, Não mais, obrigado. Boa divirtam. semana para vocês aí. Obrigado, é bom Domingo. final de semana. Gratidão a todos aí. Uma excelente semana, que a gente está praticamente encerrando o ano, mas vamos entrar o PNL até o final do ano. Vamos fazer uma foto aí, né? Boa. Todo mundo bota... Uma foto. Vamos fazer uma foto hoje. Uma foto que eu nunca saio nessa foto. Que eu não sei Hoje Deixa eu ligar a câmera aqui pra você na foto, peraí. Tá batom. Hoje tá bonito, hoje tem um monte de gente na tela. Ligar a câmera aqui pra você na foto também. Posso clicar? Pode. Só abriu que não tá aparecendo, né? Não, eu tô muito à vontade. Imaginei. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês. Pronto, agora tá vocês ali. Agora eu tô preocupado com o Marcos no início. Você já viu como ele tá, rapaz? Tô numa pinta boa, tá melhor na foto que pessoalmente. Não tô falando isso não, tô falando agora de seus PNL agora, né? Como sugar Davi. Eu tô ligado aqui, viu? Ah, não é? Eu tô usando positivo, rapaz. Eu tenho que modelar o cara, tem que sugar o máximo que ele tiver. Messi quer sugar de um lado, você quer sugar do outro. Não, eu sou light, eu pego leve. Não, se é pra sugar, vamos sugar direitinho, até a última gota. Modela direitinho, perfeitamente. Tá vendo? Olha o cara do chimarrão aí. Pra aí. Gente, Nossa, o chimarrão aqui em Recife tá impossível, tá muito calor aqui. Muito quente. Esse o da PNL, né? Ele, assim, aí ó, o slide 1, não alterado, tem 16. Tem 16 slides. Esse tem 29. E vai aumentar. Que é esse? Foi o que a gente viu hoje. Tem embaixo outro. Gente, se divirtam. Valeu, Semana Deus. que vem tem mais. Então. Grande abraço. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. Fumos.